Oi, gente, a paz do Senhor a todos. Eu já quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Quero glorificar a Ele por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, pela bondade do nosso Deus sobre as nossas vidas, porque com certeza se nós chegamos até aqui é porque Ele tem nos esforçado, é porque Ele tem sido conosco em meio às lutas, em meio às dificuldades. Tem momentos difíceis, tem dias que são mais difíceis, ainda que os outros. Mas em todos eles nós temos que ter a certeza de quem é que está conosco, de quem é que está do nosso lado, de quem é que está à nossa frente nos levando, nos fazendo resistir, todos os ataques que nós sofremos todos os dias, que muitas vezes para nos fazer parar, para nos fazer desistir dos planos, dos projetos do Senhor para nós. Mas Ele nos sustenta. Quando Ele nos coloca algo, nos dá algo, Ele nos garante. Mesmo que nós, muitas vezes nós nos sentimos fracos, nós somos humanos, muitas vezes nós sentimos até vontade de desistir de muitas coisas, mas o Senhor é aquele que nos ajuda, é aquele que nos toma pela mão e nos diz, vai, continua, não para. É Ele que está todo o tempo, é Ele que pode nos faltar pessoas, muitas vezes pessoas que nós gostaríamos de contar nos momentos de dificuldade, nós não podemos, mas nós podemos contar com o nosso Deus. Se Ele estiver no controle das nossas vidas, nós podemos contar com Ele em todo o tempo, em todos os momentos. E é isso que importa, contar com a companhia, contar com a presença dEle. Amém? Eu quero deixar uma palavra para o meu e para o teu coração nesse dia. Essa palavra se encontra no livro de Josué. Josué 1, no versículo 5 diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esta foi a palavra do Senhor para Josué. Nós vamos ver que nesse livro aqui de Josué, conta-se a história de como os israelitas, como eles conquistaram a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles, e eles puderam então habitar naquela terra que o Senhor havia preparado. Há tanto tempo aquela terra estava preparada, mas eles passaram um tempo, teve o tempo até que eles conseguiram conquistar, até que eles conseguiram entrar na terra. Nós vamos ver que o Senhor, Ele nos faz promessa, Ele tem promessa para nós. Ele tem promessa de nos colocar em lugares abençoados, de fazer de nós, pessoas abençoadas, fazer de nós uma bênção. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. O Senhor disse para Josué, seja forte e muito corajoso, porque haveria obstáculos, haveria muitas dificuldades pelo caminho. Não é porque o Senhor nos diz algo, não é porque o Senhor nos promete algo, que nós vamos conquistar assim, de um momento para o outro. É aos poucos que as coisas acontecem, é aos poucos que vai se cumprindo as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós precisamos de ânimo, nós precisamos de coragem para lutar, para ir em frente, para seguir, mesmo quando as coisas não estão dando tão certo, mesmo quando ainda não chegou o momento de tudo acontecer, de tudo se cumprir, mas nós temos que ser firmes, ter um propósito, olhar para o nosso Deus e ser firme no propósito, estar ali alinhados com Deus, alinhados ali com a vontade dEle para nós. Assim como aconteceu ali com o povo de Israel. Nós vamos ver que o Senhor, lá no livro de Êxodo, Ele levantou a Moisés para liderar o povo de Israel. Para que aquele povo pudesse ser conduzido, eles precisavam de um líder que fosse ali, que andasse de acordo com a vontade de Deus, para que ouvisse as instruções de Deus para poder chegar na terra.
E nós vamos ver que Moisés levou aquele povo, conduziu aquele povo durante 40 anos. Mas quando estava ali, já na porta, né, da terra prometida, nós vamos ver que o Senhor, ele decide recolher a Moisés, recolher o seu servo Moisés. Nós sabemos que o Senhor, ele é que sabe, né, como agir, ele sabe como fazer. Aquele momento, ele decidiu recolher Moisés, porque Moisés ali, o Senhor entendeu que ele já havia cumprido a missão dele. Então o Senhor vai levantar uma outra pessoa agora, porque Josué era que veio até ali com Moisés. Josué estava ao lado de Moisés o tempo todo, auxiliando, ajudando Moisés durante a caminhada. Josué, ele aprendeu ali na liderança de Moisés. Nós vamos entender que Josué, ele obteve sabedoria. A sabedoria que estava na vida de Moisés, ele absorveu, né? Ele absorveu um pouco daquela sabedoria. E ele aprendeu com Moisés. E agora o Senhor achou por bem colocar a Josué como líder daquele povo, para que pudesse entrar na terra. E o Senhor vai falar com Josué. Ele vai falar: meu servo Moisés é morto. E agora dispõe-te, você, Josué, você é que vai levar o meu povo, chegar com eles na terra, entrar na terra de Canaã, na terra que eu preparei para que eles conquistassem. E agora Josué, ele vai ouvir a voz do Senhor. Nós vamos entender que com certeza Josué, ele teve ali, ele sentiu insegurança, né? Porque entrar na frente de um povo, liderar um povo, não é fácil. Não era fácil naquela época, não é fácil hoje, né? Mas o Senhor estava dizendo: você vai, que eu vou te sustentar, que eu vou estar com você, eu não vou te deixar nem um só momento, Josué. Né? Ninguém vai poder te resistir. Olha a promessa que o Senhor fez para Josué. Ninguém vai poder te resistir. Podem até se levantar contra você, mas não vão ficar na sua frente. Não vão impedir que os meus planos se cumpram através da sua vida. O Senhor disse para Josué: eu não te deixarei, eu não vou te desamparar. Você vai passar, vai ter obstáculos, vai ter dificuldade, mas eu vou estar com você. No que mais que Josué precisava, se não fosse da presença de Deus, se não fosse da mão poderosa de Deus, o ajudando, o impulsionando para chegar com aquele povo. E hoje o Senhor, ele faz promessa para nós, ele nos chama, ele nos dá uma missão para que nós possamos estar fazendo, para que nós possamos estar cumprindo essa missão. E ele nos alerta que vai ter dificuldade. Nós sabemos que tudo aquilo que nós vamos fazer é difícil, tem dificuldade, mas a certeza da presença de Deus é o que nos faz seguir em frente, é o que não nos deixa prostrado, mesmo quando nós vemos os obstáculos que nós temos que passar, que nós temos que transpor, mas nós temos a certeza que Ele está conosco. É isso que nós precisamos, é dessa certeza que nós precisamos, estar com o Senhor, passar as dificuldades, mas passar com Ele, ser sustentados por Ele, assim como Josué. Josué, então ele foi porque ele sabia que Deus estaria com ele, assim como Deus sempre esteve com Moisés, agora Deus estaria com ele. Deus fez a promessa, Deus nos manda, Ele nos manda que nós vamos, que nós façamos algo, mas Ele não nos manda isso sozinho, Ele não nos deixa só. Ele sempre, está conosco para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos garantir a vitória. Porque Ele sabe que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós sozinhos nós não podemos chegar, nós não conseguimos. Por isso Ele vai conosco. Ele é que nos sustenta. Mas Ele disse para Josué: você vai ter que ser corajoso, Josué, porque se não for corajoso não chega, não consegue.
Porque não é fácil, a gente encontra gigantes pelo caminho, né? Josué, ele teria que encontrar os gigantes, aquela terra que o Senhor preparou para o povo de Israel, mas muitos povos ali estavam morando ali porque eles invadiram aquela terra, eles tomaram posse daquela terra que não pertencia para eles. E agora o povo teria que conquistar. E Josué teria que ser corajoso para ir em frente. Deus precisava de alguém assim, forte, firme no propósito. De início eles teriam que atravessar o Jordão estava à frente deles, a terra estava do outro lado, teria que atravessar o rio. Já era um obstáculo, porque na época da cheia, da primavera, aquele rio, ele ficava, né, ali transbordando, era difícil para estar passando por ali, para chegar do outro lado, eles não teriam um outro acesso. A terra teria que ser por ali, eles teriam que passar o Jordão. Mas Josué se dispôs e foi. E o Senhor disse para ele: Josué, medita na lei. Põe em prática tudo que você aprendeu com a lei que eu dei para meu servo Moisés. Medita dia e noite para que você possa, né, ali estar firmado, para que você possa ter ânimo. Você precisa meditar nessa lei para que você seja conduzido por as palavras, né, do livro. Essas palavras que estão escritas aqui. Muitas vezes nós não queremos meditar na palavra, nós não queremos ler, nós não queremos meditar, queremos vencer, queremos conquistar aquilo que Deus tem. Mas nós não meditamos na sua palavra, porque a sua palavra, ela é lâmpada, ela é luz para nós, ela é aquilo que nos guia, que nos faz enxergar por onde nós devemos andar, para que nós não venhamos andar por caminhos tortuosos. Nós precisamos da palavra de Deus como nosso guia. Por isso ele pediu para Josué meditar, para que pudesse ir, fazer o que era certo, tomar as atitudes corretas. Muitas vezes nós queremos tomar algumas atitudes importantes em nossa vida e às vezes nós queremos fazer da nossa forma, do nosso jeito. Mas muitas vezes, se nós fizermos do jeito que nós queremos, no momento ali de impulso, nós vamos talvez fazer algo que não deveríamos ter feito. Nós vamos tomar uma decisão que talvez não deveríamos ter tomado. Por isso nós temos que meditar na palavra do Senhor em todo o tempo. Andar de acordo com essa palavra, para que possamos fazer o que é melhor, ser aconselhados pela palavra de Deus. É isso que Ele quer para nós, que nós meditemos na sua palavra, para que nós não sejamos guiados por nós mesmos, por aquilo que nós achamos que é certo, por aquilo que os nossos olhos veem, mas pela sua palavra, para que Josué não olhasse para a direita nem para a esquerda, mas fosse guiado pela palavra, que ele tivesse o cuidado, né, de andar de acordo com a palavra, para que ele pudesse conquistar. Ele precisava disso, ser forte, ser muito corajoso e meditar na lei do Senhor. E ler essa palavra perante todo o povo. Porque o líder é que teria que ler a palavra, é que passar a palavra para o povo. Aprender e passar para os outros, passar para frente aquilo que ele ia aprendendo. Por isso, muitas vezes nós temos que aprender e passar o máximo que nós pudermos passar para aqueles que estiverem à nossa volta. É isso que o Senhor quer de nós, que nós aprendamos e passamos, que nós não guardemos para nós aquilo que nós aprendemos. As experiências que nós vivemos, nós temos que passar para outros, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum sozinhos, outros virão após nós. Assim como Josué, ele estava indo para a terra prometida, mas ele não ia sozinho, tinha muitos sob ali o seu comando. Tinha muitos que estavam olhando para ele, para aquilo que ele estava fazendo, para aquilo que ele estava praticando.
pelo caminho que ele estava indo, muitos estavam dependendo das decisões de Josué. Por isso ele precisava ser guiado pelo Senhor em todo o tempo. Ele não poderia olhar para as opiniões, mas olhar para aquilo que Deus estava indicando. Deus indicava o caminho. Faz assim, Josué, faz assim. E assim ele faz conosco, ele nos mostra, ele nos fala como é que nós devemos proceder para que nós possamos avançar, para que nós vamos até o final, para que nós não paramos pelo meio do caminho. Assim ele fez, como Deus ordenou para ele, ele fez de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. E por isso ele pôde chegar, ele pôde atravessar o Jordão, ele pôde levar aquele povo para que eles pudessem se estabelecer ali na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Aleluia! O Senhor quer que nós também sejamos fortes, sejamos corajosos para que nós chegamos até o fim da missão que Ele colocou nas nossas mãos, para que nós não venhamos parar pelo meio do caminho, porque nós não venhamos desistir quando olharmos para os obstáculos, quando olharmos muitas vezes para o Jordão que está à nossa frente, quando olharmos para povos poderosos que estarão lá nos esperando, quando olharmos para os levantes do inferno, porque muitas vezes o inferno se levanta, ele usa pessoas para nos atacar, para nos afrontar, ele usa os de longe e usa mais ainda os que estão perto para nos impedir de avançar. Por isso nós temos que estar ali focados em Deus, focados na sua palavra, estar firmados em Cristo, que é a nossa rocha, a rocha da nossa salvação. É Ele. Nós temos que olhar somente para Ele nos momentos mais difíceis, nos momentos de dificuldades da nossa trajetória aqui. Nós temos que olhar para Ele, ter a certeza da presença dEle, ter a certeza que Ele está conosco, ter a certeza que se Ele nos mandou, Ele nos garante a vitória, Ele nos garante o sucesso. Ele vai nos levar até o fim. Nós não vamos parar se nós olharmos para Ele. Porque se nós olharmos para os lados, nós paramos. Nós desistimos. Desanimar, muitas vezes, tem momentos que a gente desanima, assim. Mas depois a gente levanta a cabeça e segue em frente. Não podemos ficar parados nem retroceder. Temos que ir para frente. Porque é lá do outro lado, a terra prometida estava do outro lado do Jordão. Eles tinham que atravessar e eles atravessaram. E Josué foi firme como o Senhor pediu que ele fosse para chegar do outro lado, para conquistar, para colocar aquele povo num lugar espaçoso, num lugar abençoado. As conquistas, elas vêm aos poucos, elas não vêm, de uma noite para o dia. Aquilo que o Senhor quer nos dar, nós temos que conquistar degrau por degrau. Por isso temos que ser firmes no propósito com Cristo. Ser firmes, esperar nele, porque se Ele nos prometeu, se Ele prometeu que vai nos fazer chegar, nós vamos chegar, porque Ele é fiel às suas promessas, Ele é fiel àquilo que Ele nos fala. Nós temos que ter essa certeza. Levar Ele conosco, levar a presença dEle conosco e seguir em frente. E não desistir, por causa de obstáculos, por causa de dificuldades, mas ir em frente, ir, de acordo com a vontade dEle, com aquilo que Ele pediu para que nós façamos. Olhar somente para Ele, e com certeza Ele vai nos ajudar. Ele vai nos fazer chegar, assim como Ele disse para Josué: todo o lugar que você pisar, aonde você pisar, Josué, eu vou dar a você. Você vai conquistar. Imagina os espaços que ele conquistou, porque onde ele pisasse, o Senhor iria dar para ele. Assim Ele faz conosco quando nós estamos ligados a Ele, quando nós estamos andando de acordo com a vontade dEle. As dificuldades virão, as lutas virão, mas a vitória virá. No final, nós vamos chegar à terra que o Senhor preparou para todos nós. É no fim. Então que nós possamos ser fortes, ser firmes,
né, para chegar, para não desistirmos agora, porque falta pouco para nós entrarmos na terra que o Senhor preparou para todos nós. Amém? Então que nós possamos permanecer firmes até o final, né, andando com Ele, que a mão poderosa dele esteja nos ajudando, esteja nos apoiando em todo o tempo, para que nós possamos chegar em nome de Jesus. Fique com essa palavra no teu coração, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, abençoe os seus planos, os seus projetos, que você possa ser guiado em todo o tempo pela palavra do Senhor. Olhe para Ele, olhe para a sua palavra, olhe para as promessas de Deus. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o Senhor. Amém? Fique com essa palavra no teu coração e que o Senhor abençoe grandemente a sua vida e toda a sua casa.